Não vou usar. Cadê o professor Clóvis? Ele está por aí, não? Pô, adorava jogar bola, nadar. O que eu faço agora aqui, né? Senhores, boa tarde. Obrigado pelo convite de estar aqui. É um prazer enorme estar falando para vocês nesse evento que é um sucesso maravilhoso. É a primeira vez que eu venho e estou realmente impressionado com o que vocês conseguiram fazer aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu sou corretor de seguros, mas dediquei os últimos 20 e poucos anos na atividade de resseguros, mais na área internacional, e estou voltando agora a atuar mais no mercado de seguros. E é bastante difícil a gente falar do futuro do mercado. A gente está habituado a falar de futuro, esse é o nosso trabalho como líderes de empresas que todos somos, mas a gente tem um tempero especial agora, que é a crise que chegou aí para atrapalhar e eu espero que ela vá embora logo, né? De qualquer maneira, em 10 minutinhos, eu queria dividir a construção da ideia em 3 pedaços. A primeira, voltando em 2008, quando a gente teve a crise, que, enfim, crise mundial, sem precedentes, talvez, ela tem 2 subprodutos que me interessam. Primeiro, uma redução de taxa de juros e, segundo, uma regulamentação que ganha corpo e ganha força. A importância da taxa de juros, naturalmente, é que o mercado de seguros e o mercado financeiro são primos irmãos, né? Então, quando o mercado financeiro oferece uma rentabilidade menor, você tem um fluxo de dinheiro indo para o mercado de seguros mundial e isso tem algumas repercussões. E o segundo, a questão da regulamentação, que alguns até entendem ser um pouco exagerada hoje, não sei, mas existe um estudo da Price, eles fazem uma divulgação a cada 2 anos, e essa agora de 2015, de 806 profissionais do mercado, seguradores, resseguradores, corretores, listaram como o primeiro problema que eles têm que lidar é a questão da regulamentação. Então, essas 2 coisas, a taxa de juros e a regulamentação atuando juntas, elas vão moldando a capacidade financeira e vão entregando para as seguradoras e resseguradoras um pacote, né? E aí, esse é o segundo ponto que eu queria falar. O que é esse pacote? As taxas acabaram baixas, isso faz com que o preço do resseguro e do seguro mundial tenda a cair. Você tem uma competição muito mais acirrada, e isso acaba levando à necessidade de redução de custos, busca de sinergias, e aí você encontra uma consolidação muito grande do mercado. Todo mundo aqui ouviu recentemente aquisições de empresas por outras empresas enormes sendo compradas por outras maiores ainda, e isso é uma tendência que certamente não deve arrefecer. E o terceiro ponto, que é o ponto mais importante aqui para a gente, que é o que nos diz respeito, é justamente a distribuição, né? Nós somos corretores, nós somos uma espécie de embreagem que fica entre essa potência de fazer negócios de grandes empresas e as pessoas, as suas inseguranças. Então, a gente é essa coisa que está no meio que transforma, como disse o professor Clóvis, planilhas e números em uma tentativa de saciar inseguranças, e a gente sabe o que o corretor tem que fazer para isso, né? O corretor é consultor, é amigo, é psicoterapeuta, enfim, é um trabalho bastante duro. Eu diria que dentro da distribuição, se a gente olhar mais uma vez para os próximos anos, a gente vai encontrar o grande e maior foco de todo esse mercado. Na realidade, o trabalho de todos nós é um trabalho que, como o Davi falou, ter que lidar com esse novo público consumidor, ter que tratar com uma demanda
que talvez nem saiba que seja uma demanda, e aí a gente fala de pessoas físicas, de pequenas e médias empresas, e grandes empresas, e até de governos, né? Prefeituras. Em tanto lugar do mundo, a área pública já entendeu que pode dividir inseguranças e complicações com a área privada. O seguro deveria atuar e atua nesse segmento, tentando envelopar as perdas que a área pública possa ter, cobrindo não só as perdas financeiras, mas também as perdas econômicas. Isso é uma coisa bastante subcontratada no nosso mercado. Então, eu estou tentando resumir ao máximo aqui para a gente poder ter tempo de falar dessas três caixinhas que vão dar uma visão de futuro. Então, primeiro, a gente tem uma capacidade mais barata, a gente tem consolidação das seguradoras. Eu não me surpreenderia se alguma grande seguradora brasileira, daí nos próximos 3, 5 anos, fosse comprada por um grande grupo internacional. E a gente tem o nosso dever de corretor de fazer a ligação entre esses dois pontos. Eu me lembro que na cerimônia de abertura o Armando falava que o corretor precisa encarar esses desafios com paixão, né? Com paixão, com garra, acreditando no seu sonho, e eu não tenho dúvida que o caminho é por aí. E eu poderia adicionar mais uma coisinha, mais um elemento nesses ingredientes, que é um pouco de indignação também, né? Acho que cada um dos senhores aqui já deve ter tido uma situação de um cliente, eventualmente um cliente de longo prazo, que não conseguiu renovar sua pólice. Certamente isso já aconteceu, né? A gente não pode, né? Como que a gente vai deixar isso acontecer? Estamos em 2015, um mercado que acabou de passar por uma abertura, né, de resseguros, e isso trouxe uma série de players importantes, como a gente fala. Eu me lembro que falava-se muito nessa época que novos produtos viriam, e de repente a gente percebe que segmentos de indústrias não têm mais seguros. A gente tem que se indignar com isso, se indignar no bom sentido, naturalmente. E aí eu também pego um pouquinho do que o Davi falou. Eu imagino que a solução para isso é através de colaboração, na verdade. A gente precisa colaborar. A gente precisa colaborar com as seguradoras, a gente precisa colaborar com a SUSEP, a gente precisa colaborar com todo mundo. A gente precisa juntar os nossos esforços, se indignar naturalmente e dar uma solução para isso. Essa solução vai sair daqui, né? Ela não vai vir de outro lugar, não vai ser alguém que vai trazer, somos nós que vamos trazer essa solução para áreas que hoje não conseguem comprar e para demandas que nem sabem que tem uma resposta, que tem uma possibilidade de garantia. Então, em resumo, eu diria que para os próximos 3, 5 anos, eu vou chutar 3 tendências do nosso mercado. 3. 2 eu tenho dúvida, 1 eu tenho certeza. A primeira, bem provavelmente, a gente está esperando um aumento de taxa de juros no Banco Central americano. Isso deve elevar a rentabilidade, naturalmente, do dinheiro. A gente deve enxugar um pouquinho o dinheiro que está nessa enorme quantidade indo para o mercado de seguros, e a gente deve começar a perceber uma certa redução na competição, em termos de... Eu falo mais do mercado internacional e talvez essa aflição e essa necessidade de fusões e aquisições talvez reduza um pouco. O segundo ponto que eu posso tentar arriscar é justamente, ainda assim, nos próximos anos, eu diria 3 anos, ainda vamos encontrar algumas fusões e aquisições acontecendo. Como eu falei antes, eu não duvidaria que alguma coisa pudesse acontecer aqui no Brasil. Esses 2 pontos só são suposições. Mas o terceiro ponto, e eu garanto para vocês, a gente tem essas seguradoras
muito capitalizadas, muito grandes, precisando vender, e elas precisam contar com um canal de distribuição para colocar os seus produtos lá na mão do cliente, né? Nós somos, alguém falou durante esses painéis, 85% da distribuição, nós corretores, 85% da distribuição dos seguros no mercado, e eu garanto que a distribuição vai ganhar e já está ganhando uma relevância muito maior no mercado. Todos aqui, todos nós, eu me incluo, a gente precisa se reinventar um pouco, a gente precisa talvez se livrar um pouco das questões não comerciais, as questões administrativas, enfim, burocráticas da empresa. A gente precisa tentar buscar ambientes de colaboração para deixar o corretor fazer o que ele faz melhor, e isso é uma quase panaceia de possibilidades e de tecnologias, de conversas e acordos, troca de dados, enfim, tudo isso. Mas está na nossa mão corretor, encontrar essa demanda nova, diferente. Eu até diria que ela sempre foi diferente, né? De tempos em tempos, ela sempre evolui, e aprender a lidar com esse público que muitas vezes nem sabe o que precisa. Era o que eu tinha a dizer para vocês. Eventualmente, se tiverem algumas dúvidas, eu vou ter muito prazer em responder. Muito obrigado. Nós agradecemos muito a presença de todos vocês. A diretoria da FENACOL esmerou-se ao máximo para a realização deste evento.